questão 4, né? O item A. Expresse cada uma das funções em série de potências em torno do ponto dado. Né? Determine o raio de convergência e o intervalo de convergência. Tá? O A, f de x igual a 1 sobre x quadrado em torno de x igual a 1. Então, vamos ver essa aqui primeiro. Bom, essa aqui tem duas formas de resolver. Né? Você pode partir procurando já diretamente a série de Taylor, né? Calculando as derivadas, ou lembrar que essa f de x nada mais é, né, que a derivada dessa função aqui. Ó. Vamos derivar essa função para ver o que dá. Ó, o que é a derivada disso aqui? De x a menos 1 é menos 1 sobre x a menos 2. Ou seja, isso aqui é menos f de x. Tá? Então, né, vou colocar aqui como isso, né? A f de x, ela é a derivada, ou menos a derivada, da função 1 sobre x. Lembra que essa 1 sobre x a gente pode escrever, né? Como 1 sobre x, eu posso escrever ela dessa forma aqui, ó. 1 sobre 1 menos x menos 1. Opa, aqui ficou errado, né? Então, na verdade, é 1 mais, né? É 1 mais x menos 1, tá certo. Isso vai ficar igual a mais nesse negócio aqui. Tá? Então, vai ficar o quê? 1 menos 1, 0 sobre x. Ok, né? E essa aqui, a gente pode escrever ela assim, ó. N de 0 até infinito, a razão, menos x menos 1 elevado a n. Isso aqui, se módulo de x menos 1 for menor do que 1. É porque é uma série geométrica, né? Minha razão é isso aqui, né? Menos x menos 1, tá? Então, aqui seria uma forma mais fácil, mas se quiser também dá para calcular usando as derivadas, né? Mas aqui eu já não preciso, né? Bom, daí a gente tem o que? Que 1 sobre x se escreve dessa forma, n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n, né? Vezes x menos 1 elevado a n. Tá? Mas note que não é essa que eu quero, né? O raio de convergência, né? Raio de convergência é 1, né? Convergência é igual a 1. Observa aqui a série geométrica, o critério é ela converge se a razão for menor do que 1 e diverge se a razão for maior que 1. Tá? E o intervalo de convergência é módulo de x menos 1 menor do que 1. Isso implica o quê? Que menos 1 menor do que x menos 1 menor do que 1. C somente C, né? 0 menor do que x menor do que 2. Tá? Então, o intervalo de convergência aqui é o intervalo aberto 0, 2. Ah, mas o que eu quero não é da 1 sobre x, e sim a do 1 sobre x quadrado, né? Mas observa, quando eu derivo essa série termo a termo, eu vou obter de menos 1 sobre x quadrado, tá? E aí, o raio e o intervalo de convergência é o mesmo, né? Então, eu tenho lá que a f de x ela é igual a menos a derivada em relação a x, né, dessa função aí, vamos colocar ela aqui, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, x menos 1 elevado a n, né? Isso aqui dá o quê? Menos, aí lembra, a soma começa vindo 1, né? Que é o primeiro termo é constante, n de 1 até infinito, vai ficar menos 1 elevado a n.
n x menos 1 elevado a n menos 1, né? Ou ainda, né, se quiser colocar o menos ali, fica a soma n de 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1. Aqui tanto faz, né? N mais 1, n menos 1. X menos 1 elevado a n menos 1. Então, a f é dada por essa série de potência, ou série de Taylor, em torno de x igual a 1. O raio de convergência é 1. E o intervalo de convergência é o intervalo aberto, 0,2. Tá? Então, essa aqui seria a forma mais rápida de fazer. Agora, se quiser, pode calcular as derivadas de todas as ordens dessa função aí. Tá? Dá também, só dá mais trabalho. Tá? O item B, essa aqui eu fiz em sala, né? É do cosseno em torno do x igual a 0. Tá? Então, bom, 4, item B, eu quero representar g de x igual a cosseno x em torno, né? Em torno de x igual a 0. Né? Então, a gente começa, né? Lembrando que aqui, né, como eu não tenho nenhuma expressão que eu já saiba de imediato, né, como eu tinha no anterior, né? No anterior eu sabia que a 1 sobre x quadrado era uma derivada de 1 sobre x, a menos de uma constante, né? Então, aqui eu não tenho isso. Então, eu vou usar a série de Taylor, né? Como que é a série de Taylor? Né? A g de x, em torno de x igual a 0, que é a série de Maclaurin, é soma n de 0 até infinito, a derivada de ordem n de g em 0, sobre n fatorial, x elevado a n. Né? Então, eu preciso encontrar a expressão das derivadas de ordem n da g. Né? Então, lembrando, a derivada de ordem 0 da função é a própria função, cosseno x. Né? Isso implica que a derivada de ordem 0 de g em 0, isso aqui dá 1. A derivada de ordem 1 de x, derivada do cosseno, que é o menos seno de x. Isso implica que a derivada de ordem 1 em 0 dá 0. Derivada, vou colocar de ordem 2 de x é menos cosseno x. Isso implica que a derivada de ordem 2 em 0 dá menos 1. A derivada de ordem 3 em x vai dar seno de x. Isso implica que a derivada de ordem 3 em 0 dá 0. A derivada de ordem 4 de x dá cosseno x, bom, que é igual à derivada de ordem 0. Isso implica que a derivada de ordem 4, faltou aqui o parênteses, desculpem, em 0, isso aqui dá 1. Bom, começou a repetir, né? Não por causa do 1 aqui, sim por causa do cosseno, né? Cosseno, a derivada de ordem 0, repete, agora a derivada de ordem 5 vai ser essa, a derivada de ordem 6, a derivada de ordem 7, a derivada de ordem 8. Tá? Então, assim sucessivamente, ela se repete. Então, bom, o que a gente tem? Que a derivada de ordem n em 0, ela vai ser 0 se n for ímpar. Né? Que é a derivada de ordem 1, de ordem 3, de ordem 5. Né? E aqui, bom, vai ser menos 1 elevado a alguma coisa, né? Vai ser k ou k mais 1, vou colocar k, depois a gente vê. Se n for da forma 2k, for par, né? Então, bom, vamos olhar. Quando eu ponho k igual a 0, eu estou aqui em cima da derivada de ordem 0, né? Que dá 1. Né? Então, quando eu estou com k igual a 0, eu estou aqui, derivada de ordem 0 dá 1. Ou seja, ok, quando eu ponho k igual a 1, né? Então n vai ser 2, então a derivada de ordem 2 dá menos 1. Ok, é essa expressão mesmo. Tá? Daí, né? Logo,
derivagem de x, ela se escreve só como as derivadas de ordem par, né? Então, vou colocar aqui k de 0 até infinito. Eu não vou colocar de ordem ímpar, tá? Então, bom, por quê? Porque ele começa no zero, né? Quando k é igual a zero, então vai ficar o quê? Menos 1 elevado a k sobre 2k fatorial. Observa que eu já eliminei os termos ímpares, que são todos números, são todos nulos. X elevado a 2k, né? Que só vou ter os termos pares. Tá? Observa que o expoente aqui coincide com o fatorial aqui, tá? Só que não coincide é o menos 1 elevado a k, que ele vai fazer ficar variando, tá? Então, essa é a série de potências. Bom, raio de convergência, né? Raio e intervalo de convergência. Observa que envolve fatorial, né? Quem que é meu termo n de x? Vamos colocar assim, né? Porque depende do x. Isso aqui é menos 1 elevado a k, x elevado a 2k, sobre 2k fatorial. Tá? Então, vou calcular o raio de convergência desse jeito aqui. Vai ser o limite, né? Vou usar o teste da razão, tá? Ó. Pelo teste da razão, o que vai acontecer? Limite, quando n vai para infinito, do módulo a n mais 1, tem que pôr em módulo, porque ele tem o menos 1, né? Não são termos positivos, eu tenho também o x, né? Isso aqui dá limite, quando n vai para infinito. Bom, o menos 1 eu já vou desconsiderar, tá? Porque está em módulo. Então, no numerador eu tenho módulo de x elevado a 2k mais 2, né? Estou substituindo o k por k mais 1. Estou multiplicando por 2, fica 2k mais 2. Sobre 2k mais 2 fatorial, dividido por módulo de x elevado a 2k, dividido por 2k fatorial. Tá? Bom, isso aqui dá o quê? Limite, quando k vai para infinito. Então, módulo de x elevado a 2k mais 2 vai simplificar com módulo de x elevado a 2k, que fica módulo de x aqui ao quadrado. Aqui, ó, 2k mais 2 fatorial é 2k mais 2 vezes 2k mais 1 vezes 2k fatorial. Então, eu vou colocar direto aqui. 2k mais 2 vezes 2k mais 1. Tá? Bom, o x aqui eu vou até tirar. Ele sai do limite, né? Porque não depende de k. Quando k vai para infinito. 1 sobre 2k mais 1. 2k mais 2. Só invertir. E esse limite é 0, que é menor que 1, qualquer que seja o x real. Né? Assim. Vírgula. Qualquer que seja x real. Tá? Ou seja, qualquer que seja o x real, ela converge. Né? Então, o raio de convergência ele é infinito e o intervalo de convergência é todo R, né? Ou, vamos definir